A atração a seguir é recomendada para todas as idades. Semeando para a Vida Eterna, o nosso programa da Igreja Presbiteriana de Lages, nossos patrocinadores, nossos apoiadores deste programa, a loja Cadillac, especializada nas marcas Colt, Forum e Schutz, que fica ali na rua Aristiliano Ramos, número 52. E também a Clínica Médica e Odontológica Vida Nossa, uma clínica especializada em diagnóstico de imagem por ultrassom através da doutora Vanessa Gerber e também especializada em serviço de odontologia, parte cirúrgica, clínica, estética geral. A esses patrocinadores, o nosso muito obrigado. Nós queremos também comunicar ao nosso telespectador que nós temos um e-mail para que o nosso telespectador possa estar se comunicando com a gente para tirar alguma dúvida ou fazer algum questionamento. O e-mail vai estar ali embaixo, passando para vocês, que é semeandoipb@gmail.com. Então vamos fazer a nossa oração de hoje para nós agradecermos e iniciar nosso trabalho. Senhor Jesus, amado Pai Celestial, nós agradecemos por este dia de hoje, pois a Tua misericórdia se renova a cada dia. Por isso, estamos aqui para levar a Tua palavra preciosa, palavra de libertação, palavra de espírito e vida. Queremos agradecer por este canal de comunicação, desejando bênçãos de proteção e prosperidade, assim como também de todas aquelas pessoas que vão receber essa palavra, a fim de que elas sejam abençoadas e iluminadas pelo entendimento da palavra viva e eficaz do Senhor. Em nome de Jesus é que oramos. Amém. Amém. Bem, queridos, novamente aqui para uma reflexão na palavra de Deus. Nós, nos últimos programas, estivemos refletindo e fazendo também essa série de mensagens da nossa igreja sobre o que é ser igreja, eclesia. E agora a gente parte para uma outra face, uma outra fase, né, da eclesia, que é o indivíduo, né, que compõe essa eclesia. E, infelizmente, nós temos constatado que nos últimos anos, ou ultimamente, né, tem se tornado muito moda nos púlpitos evangélicos, em vez de se pregar a palavra de Deus, o evangelho libertador, como disse o nosso presbítero Fernando aqui, nós temos visto um modismo nos púlpitos, né? Um modismo chamado coaching. Então, muitos pastores têm se tornado coaching. Qual é o problema do coaching, né? Se você for fazer um curso de coaching, você vai pagar caro e lá ele vai te falar sobre todas as suas potencialidades como pessoa, né? Como um ser humano, como a primícia da criação. E isso foi se transferindo para o púlpito. E qual é o mal disso? O mal disso é que o coach vai centralizando no homem todas as suas possibilidades e tira o foco da pessoa de Jesus. Rouba a glória de Deus, né? A glória não é devida a nós mesmos, é a Deus. E hoje a gente vai meditar num texto aqui que eu até nomeei como o treinamento mais eficaz da história, né? Então o presbítero Fernando vai ler para a gente o texto aqui, que está no Evangelho de Mateus, capítulo 4, a partir do versículo 1 até o 11. A seguir, foi Jesus levado pelo Espírito ao deserto, para ser tentado pelo diabo. E depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Então, o tentador, aproximando-se, lhe disse: Se és filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães. Jesus, porém, respondeu: Está escrito: Não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Então o diabo o levou à cidade santa,
colocou sobre o pináculo do templo e lhe disse: Se és filho de Deus, atira-te abaixo, porque está escrito: aos seus anjos ordenará a teu respeito que te guardem. E eles sustentarão nas suas mãos, para não tropeçares em alguma pedra. Respondeu-lhe Jesus: Também está escrito: Não tentarás o Senhor teu Deus. Levou ainda o diabo a um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. E lhe disse: Tudo isto te darei, se prostrado me adorares. Então Jesus lhe ordenou: Retira-te, Satanás, porque está escrito: Ao Senhor teu Deus adorarás, e só a ele darás culto. Com isto, o deixou o diabo, e eis que vieram anjos e o serviram. Amém. Amém. Então, esse texto do Evangelho de Mateus, ele é um texto que logo em seguida do batismo de Jesus. A gente chama aqui o início do ministério de Jesus, né? Então, no batismo há toda aquela representação da Trindade, né? Jesus chega para ser batizado, enquanto ele é batizado, desce o Espírito Santo em forma corpórea de pomba e a voz de Deus Pai dizendo: Este é meu Filho amado em quem me comprazo. E imediatamente sai dali, o texto começa dizendo: A seguir foi Jesus levado pelo Espírito. O Espírito, letra maiúscula, quer dizer Espírito Santo, o Espírito de Deus, para ser tentado pelo diabo. Então essa segunda parte, depois do batismo, compreende aí o que os teólogos dizem que é a preparação para o ministério de Jesus, né? É onde ele vai ser preparado para esse ministério. Ele está na plenitude do Espírito Santo, ele é o Deus encarnado e o Deus Pai confirmou isso. Aí ele vai para realmente ser quebrantado, ser testado nesse período, né? E a gente começa aqui com esses 40 dias e 40 noites, né? Se você conhece um pouco de biologia, sabe qual é a dificuldade, né, dos 40 dias e 40 noites, né? A sobrevivência, o quanto o corpo humano aguenta sem comida. Então, mas ele tomou água, porque a gente não aguenta 3 dias. Isso é supérfluo. O certo que o texto quer mostrar aqui é que é o limiar da sobrevivência humana. Jesus chegou no limite da sobrevivência humana, das suas forças, do que um ser humano consegue sobreviver e dar conta de si, né? Nós temos vários relatos aí de gente que sobreviveu 60 dias, 3 meses, muitas vezes à deriva, náufrago, né? Mas a questão aqui é que Jesus se deixou chegar a esse limite. Por quê? Porque exatamente ele sabia qual era o seu papel ali, né? Hoje em dia, na pregação do coaching, né? O que o coach faz com o Evangelho? Ele usa o Evangelho somente como um instrumento para o seu objetivo final. O seu objetivo final é exaltar o homem, o sucesso, aquilo que a gente pode alcançar. Então, quando Jesus entra na história aqui, ele, na verdade, ele já entra com um propósito contrário, né? O propósito de Jesus é não obter o sucesso, mas chegar no mais profundo da necessidade humana. E é aqui, nesse momento, que a Escritura diz que se aproxima o inimigo. E o inimigo, ele se aproxima, e a tarefa do inimigo desde o início, desde do Gênesis, é tirar a glória de Deus, levar o homem a acreditar que ele pode ser autônomo, que ele pode ser igual a Deus, né? Então isso a gente vê lá já no Éden. E a proposta dele é a mesma aqui no deserto. Não mudou ainda a proposta dele. É levar nós, homens e mulheres, criaturas de Deus Pai, a crermos que nós podemos ser autônomos do Criador, autônomos do Deus que nos criou, que nos conhece, que nos sustenta pela sua graça, né? Então, ele
chega e faz uma proposta que parece uma proposta irrecusável e uma proposta lícita até, né? Você pode transformar essas pedras em pães, porque você é o Filho de Deus, se és o Filho de Deus, né? Jesus sai daquela cena do batismo com as palavras de Deus Pai dizendo: Tu és o meu Filho amado em quem me comprazo. Então, o inimigo chega e coloca já essa questão de que se tu és Filho de Deus mesmo, você não precisa dele para te sustentar. E aí Jesus, como alguém que conhece o caráter de Deus Pai, ele se reporta não aquilo que ele teria direito como Filho de Deus, né? Mas sim a confiar em Deus Pai. Nem só de pão viverá o homem. Jesus recorre àquilo que Deus falou a ele, né? Então, isso também denota a obediência de Jesus às coisas que Deus determinou que a humanidade tenha. O apóstolo Paulo que diz que Jesus, quando ele se encarnou, ele não usurpou o ser igual a Deus. Ele se esvaziou, não é? Então, aqui seria uma forma dele também usurpar a glória de Deus, transformando uma pedra em pão. Qual trabalho ele teria? Nenhum. Mas qual foi a sentença que Deus deu ao homem? Do suor do teu rosto comerás o pão. Do suor do teu rosto. Jesus sabe que se ele entrar nessa conversa de que as coisas são mais fáceis porque eu sou filho de Deus, é um engano e isso tira a glória de Deus Pai. O segundo ponto, o diabo percebe, né, a situação ali de que Jesus já não cai na questão da autonomia e da busca do homem Jesus, né, ser autônomo de Deus Pai. Ele parte para um outro processo que também ele usou no Éden, né? Ele usa a própria palavra de Deus. Justamente, inclusive na primeira parte ali, pastor, que ele pede para Jesus transformar as pedras em pães, né? E de toda a palavra de Deus, né, o homem vai se alimentar, né? Nem só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que Deus pronuncia da sua boca, né? Isso está em Deuteronômio 8, né? Capítulo 8, né? Então o próprio Senhor, né, ele enunciou a própria palavra de Deus, que é fidedigna, né? Sim. E é eterna, e ele é a própria palavra, né? É o verbo encarnado. E no segundo aspecto que você vai ler agora, né, é que o Satanás tenta, né, ludibriar ele usando a própria palavra, né? É astuto, né? É astuto, né? Quer usar a palavra de Deus contra o próprio Deus. Ele é né? astuto em querer tergiversar a palavra, né? Mas perceba como isso é presente hoje no nosso meio, principalmente no meio evangélico, né? Primeiro, a ideia que eu estou trazendo aqui é do coaching. E o coaching vai usar o evangelho somente como uma ferramenta para atingir os seus propósitos, que é o sucesso. Justamente. São os seus direitos. Eu posso, eu consigo, eu mereço. Ser feliz, mereço ser feliz. Mereço ser feliz, mereço alcançar as minhas metas, mereço cumprir aquilo que eu falei. Então, nesse primeiro propósito, eu já vejo que a ideia do coaching já vai falhar na questão dessa tentação, né? E em segundo, já vem uma coisa que está acontecendo bem nos nossos dias, né? Usa-se a palavra de Deus para se chegar nos fins que se quer, né? Então, o inimigo chega para Jesus e fala: está escrito. Está escrito. Está escrito. Aos seus anjos ordenará a teu respeito que te guardem, né? Então, a proposta dele, só tira daqui, porque está escrito e Deus vai cumprir a palavra dele, se você está se pautando pela palavra de Deus, né? E é o Salmo 91, né? Isso aqui é o Salmo 91. Então, Jesus também, atento como está, pautado pela verdadeira palavra de Deus, pelo verdadeiro sentido da interpretação da palavra de Deus, ele diz: não tentarás o Senhor teu Deus, né? Então, é muito comum hoje, principalmente dos púlpitos, você ouvir desafios que você tem que fazer a Deus
para ele cumprir na sua vida. Se ele não cumprir, ele não é Deus. É a mesma proposta que o diabo faz. É essa a proposta que o diabo faz. Se você pular e ele não te pegar, é porque ele não é Deus. Ou porque você não tem fé. É mais fácil. Mais fácil falar isso, né, pastor? É mais fácil falar isso, né? Se Deus não respondeu a tua oração, aquilo que você almeja, aquilo que você quer, é porque você não tem fé. Ou porque a tua oferta de sacrifício foi pouca, né? Pouca, né? Isso é uma enganação, isso é uma proposta diabólica. A gente está lendo aqui, meu irmão. A gente está lendo aqui na palavra de Deus. E Jesus fala, não tentarás o Senhor teu Deus, com todas as palavras. Tentar a Deus é você tentar usar a própria palavra dele contra ele numa situação totalmente diferente daquilo que ele propôs, né? Então, o diabo usa o próprio Salmo 91, que muita gente tem em casa aberta, a Bíblia lá, né, para proteção, né? Meu irmão, isso não adianta nada. Se você não lê, não tem essa palavra no coração, como diz o salmista, escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti, essa palavra não vai fazer efeito nenhum. Né? E a última proposta também ainda é a proposta da autonomia de Deus, né? Então a proposta dele é toda essa autoridade, né? Mostrou a glória dos reinos e disse, tudo isso te darei se prostrado me adorares. A proposta do inimigo é essa, tirar a glória de Deus, o propósito da glória de Deus, que a promessa é que tudo vai se tornar mais fácil. Né? De acordo com as suas forças, com o seu propósito, com a sua determinação. Meu irmão, não é um evangelho da miséria, da desgraça que a gente está pregando, não, meu irmão. Tá? Meu irmão, minha irmã, presta atenção. A graça de Deus é que nos alcançou. A graça de Deus, ela é suficiente para a nossa vida. O apóstolo Paulo, ele tinha um problema de saúde que ele chamava de espinho na carne. Um espinho na carne. E ele orou a Deus por 3 vezes, pelo menos, para que tirasse aquele espinho. E a proposta dele era até boa. Falou assim, se não fosse esse problema, eu te serviria muito melhor. Né? Mas ele cai em si dizendo assim, que ouviu de Deus dizendo, a minha graça te basta. E ele disse, bom, Deus respondeu não para que a soberba não me dominasse. Porque eu acharia que era por mim que eu estaria fazendo as coisas. Que as coisas estariam acontecendo porque eu era o cara. Merecedor, né? Eu era o cara. Se não fosse eu ir lá pregar, as coisas não aconteciam. Justo. Agora, como a minha doença me impedia de ser autônomo, né? De ser, às vezes, depender dos outros para me levar para algum lugar, para o outro, talvez, né, a minha proposta aqui é que esse espinho na carne de Paulo seja o problema de visão que ele tinha, a cegueira que ele tinha, né? Ele diz que o Satanás o esbofeteava na cara, né? Então, veja bem, a proposta então hoje que a gente ouve dos púlpitos é para alcançarmos a nossa glória, e na verdade nós existimos para a glória de Deus. A proposta é que tudo que nós façamos, então essa primeira mensagem aqui, a tentação de Jesus, é o treinamento mais eficiente da história, porque o levou à vitória. Sim, a vitória sobre a morte, né? Agora, qual de nós aqui terá a vitória sobre a morte? Somente por meio de Jesus. Justamente. Somente por meio da vitória excelsa de Jesus. Ele que consumou isso, né? E interessante, quando a gente olha lá nos textos da morte de Jesus, o inimigo se aproxima mais uma vez, fazendo a mesma proposta. Se és filho de Deus, desce dessa cruz e nos salva também. Mas como o treinamento dele foi completo, e Hebreus, né, vai falar que ele foi aperfeiçoado pela obediência. Né? E qual obediência a quê? A Deus Pai, no cumprimento do que ele falou, nas Escrituras, aquilo que ele disse. Né? Jesus não inventou nada de que não estivesse escrito aqui. Pelo contrário, ele pegou o que estava escrito aqui, trouxe para perto da gente, trouxe em níveis que nós podemos abraçar essa palavra e dizer, é a palavra de Deus, eu posso viver por ela, dá para viver por ela é boa, perfeita e agradável, ela é útil para a exortação, ela é útil para a edificação e nos torna perfeitos, né? Perfeitos no sentido de maduros, né? A palavra de Deus. Pastor, uma observação, eu queria fazer uma leitura aqui
naturalmente relacionado à tentação do nosso Senhor, né? A gente sabe que o Senhor foi levado pelo Espírito do Senhor, né? O próprio Espírito de Deus o acompanhou, preparando ele para que ele enfrentasse essas tentações, não é isso, pastor? Então, o que nós podemos usar isso hoje como entendimento e prática, né? Aqui podemos ler em Romanos, no capítulo 8, versículo 13 a 14, que diz assim: porque se viverdes segundo a carne, caminhais para a morte, mas se pelo Espírito mortificardes os feitos do corpo, certamente vivereis. Pois todos que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Aí nós temos lá também em Gálatas, capítulo 5, versículo 16, que diz assim: digo, porém, andai no Espírito e jamais satisfareis a concupiscência da carne, porque a carne milita contra o Espírito e o Espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja de vosso querer, mas se sois guiados pelo Espírito, não estáis sob a lei. O que eu quero dizer é o seguinte, que hoje o Espírito do Senhor habita dentro do nosso espírito. Sim. E nós temos acesso a isso, graças ao sacrifício do Senhor na cruz, né? Que pelo seu sangue precioso nos lavou, nos purificou e nos regenerou, dando essa capacidade do Espírito do Senhor habitar no nosso espírito. Então hoje nós temos acesso ao Santo dos Santos, que é o Espírito, e por isso é que nós podemos nos capacitar para não deixarmos cair em tentação. É isso, pastor? Quase. Quase. Vai por esse caminho aí. Vai por esse caminho. Mas não que a gente não caia em tentação. Não, a gente cai em tentação, mas que se nós estivermos no Espírito, nós não vamos pecar facilmente. Nós vamos cair em tentação. Sim. Mas a tentação, como diz Tiago, né, ela não é... Deus não nos dá tentação Deus, que não seja acima das nossas forças. Justamente, em Tiago 4,7, né? Acho que é Tiago 4,7, se eu não me engano. Resistir ao diabo, ele fugirá de vós. Isso. Tiago 4,7, né? Isso. Mas ele, no capítulo 2, ele vai falar que não nos veio tentação que não fosse humana. Que não fosse humana, justamente. O que ele quer dizer isso? Que esse andar no Espírito, né? Às vezes a gente coloca um texto e o outro, um está falando sobre uma coisa, outra, e às vezes a gente acha que está falando sobre a mesma coisa, né? É sobre essa capacitação que Deus nos dá para vivermos com a questão da nossa luta, dos desejos da nossa certo, carne, né? certo. Então, o diabo ele trata muito bem com isso, com os desejos da nossa carne. Justamente. Mas ele não é o autor do nosso pecado. Não. Ele não é o nosso pecado somos nós mesmos. Somos nós. Né? Porque muitas vezes nós não estamos preparados, né? Ou não temos o conhecimento, ou achamos que, como o diabo propõe para Jesus, que aquilo que a gente tem que fazer é direito nosso. Né? Justo. Eu gosto muito de uma charge que está nas redes sociais, principalmente no Facebook, dizendo lá: tudo me é permitido se me faz bem, se é bom, se eu gosto. Justo. Né? Assinado Satanás. A proposta dele é isso. Assinado Satanás. A proposta dele é essa. É isso aí. Né? Que não, e a proposta da palavra nos mostra o quanto nós somos frágeis, nós Justamente. somos tendenciosos a achar que tudo aquilo que é ruim, entenda, né? Que vai nos levar por um caminho mau, que vai nos levar para uma decadência, que vai nos levar para longe de Deus, a deixar de reconhecer Deus. Romanos capítulo 1, que a gente já usou aqui algumas mensagens atrás, vai demonstrar exatamente essa queda, né? Esse precipício que entrou a humanidade, essa decadência dia após dia, décadas após décadas da natureza humana, que nos levou a perder a referência da criação, de como Deus nos criou. Né? Então nós vamos entender a partir do livro de Romanos também, e olhando lá para o Evangelho de Mateus, que nós como criaturas de Deus, nós necessitamos sim dessa intervenção do Espírito Santo, sim, como foi com Jesus ali naquele momento, né?
mas que Ele também nos capacita e nós aprendemos e andamos por isso, né? O apóstolo Paulo vai tratar muito bem disso nessa caminhada que nós temos aí, de crescimento, de busca, de aperfeiçoamento, de suporte, Certo. que é a igreja. Que é a foi igreja. o tema que nós começamos. Justamente. Né? O ajuntamento, a congregação dos santos que nos leva a isso. Então, queridos, perceba bem, diante da palavra de Deus, o que é que você está ouvindo, da onde que está vindo, né? Se tira o foco de Cristo, da glória de Deus, e nós erguemos a nossa voz em louvor a Deus por tudo que acontece, tudo que nós fazemos e tudo que acontece na nossa vida, você corra para a palavra, perceba onde é que está o erro e isola, rejeita essa palavra, né? Busque servir aos pés do Senhor, reconhecendo sua fraqueza, sua fragilidade como pecador, e Ele vai te exaltar, Ele vai te exaltar e nós vamos louvá-lo por isso, tá bom? Então é isso, Fernando. Deu o nosso tempo hoje. Amém. Só lembrando aqui das nossas programações, ali na Igreja Presbiteriana, na Rua Coronel Fausto Souza, 353. Domingo, 10 horas da manhã, nossa escola dominical, e o culto às 19 horas. Esperamos você lá, nosso convidado. Deus abençoe você, sua família e a nossa cidade. Amém.